Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais uma aula do nosso curso bíblico, nosso primeiro módulo, Panorama Bíblico. Espero que vocês tenham gostado das duas primeiras aulas. Hoje vamos iniciar aqui mais uma aula, a nossa terceira aula. Não esqueça de se inscrever no canal, de assistir a aula até o final. Eu peço também que você assista a aula com calma, né? Se tiver dúvida, dá uma pausa, escreve. Nós temos lá no WhatsApp o grupo, você está inserido lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode se manifestar lá. Se tiver alguma dificuldade e quiser falar aí no privado, é só ir no meu PV, no WhatsApp. Eu terei um enorme prazer em conversar com vocês, certo? Nós temos a apostila que está disponibilizada no e-mail, se alguém tiver interesse em adquirir, eu envio por e-mail no PDF, custa apenas R$10. Mas não é obrigado a comprar, só se você quiser ter um material a mais. Esse módulo Panorama Bíblico é o primeiro deles, é a base para a gente entender a Bíblia. Por isso que é importante iniciar por esse módulo Panorama Bíblico. Espero que vocês estejam gostando, mais uma vez. Convide seus amigos para participar desse curso totalmente online e gratuito. Eu vou girar a câmera ali para você acompanhar conosco aí a aula, tá certo? Vamos recapitular o que nós aprendemos até agora, certo? Isso aí diz respeito à apostila, mas vamos relembrar o que nós aprendemos até agora no nosso curso. Então, tem aí ó, o meu e-mail, certo? Espero que vocês estejam aí gostando, como eu falei mais uma vez. Tem aqui o meu e-mail. E tem o número do WhatsApp. Então, nosso curso Bíblico Online, módulo 1, Panorama Bíblico, a nossa terceira aula, certo? Nossa terceira aula aí, do nosso módulo Panorama Bíblico. Pastor José Carlos Carvalho sou eu, meu e-mail é zecarloscarvalho@uol.com.br, o WhatsApp, DDD 13 997884750, ok? Então, para você entrar em contato comigo aí, vamos lá. Lembrando que a gente aprendeu a semana passada, o Antigo Testamento tem 39 livros, e estão dispostos não em ordem cronológica, mas uma ordem lógica. 17 livros de história, 5 livros de poesia e 17 livros de profecia. Já falamos isso a semana passada, vamos adiante. Vimos aí essas 10 palavras para você colocar em ordem. Você, conhecendo essas 10 palavras em ordem, corresponde aos 10 períodos cronológico histórico do Antigo Testamento. Falamos também, se você tiver dúvida, depois entre em contato e pergunte. E começamos então a trabalhar esses 10 períodos do Antigo Testamento. Se você conhecer esses 10 períodos, você vai ter uma base de toda a Bíblia do Antigo Testamento. O primeiro período nós vimos que é Origens, e Origem tem 4 eventos: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. Compreende aos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo período é chamado patriarcal, compreende o capítulo 2 ao capítulo 50 de Gênesis. Aqui Deus escolhe e trabalha com esses 4 patriarcas: Abraão, depois o seu filho Isaac, Jacó, que através dos seus 12 filhos dá origem às 12 tribos de Israel. E José, que foi aquele escolhido para preservar a nação de Israel ali no Egito, certo? Terceiro período é o período chamado de Êxodo. Lembre, embora Êxodo pareça com o livro Êxodo, Êxodo é mais aqui o período histórico, período cronológico. A palavra Êxodo significa saída. O terceiro período, chamado Êxodo, corresponde a 40 anos. Esses 40 anos foram vividos no deserto. Corresponde ao livro de Êxodo a Deuteronômio, ou seja, 4 livros: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos 6 eventos. Para você lembrar, só lembrar
da sigla PPMMTT. As pragas que foram lançadas no Egito, a última delas, a morte dos primogênitos, e ali no capítulo 12, Deus institui a Páscoa. O povo sai do Egito na noite da Páscoa. Primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Deus opera grande milagre abrindo o Mar Vermelho e o povo de Israel passa ali são e salvo. Atravessando o Mar Vermelho, o povo reclama que quer comida, Deus manda o maná. Mais à frente, Deus começa a instituir a sua lei para o seu povo que está peregrinando no deserto rumo à terra prometida. Deus chama Moisés ali em Êxodo capítulo 20 e dá a ele os 10 mandamentos, as tábuas da lei. No livro de Levítico, Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, que seria simbolicamente o local de habitação de Deus. Nesse período de 40 anos, Deus usa 2 líderes. Moisés, que é o líder ali de provisão, tudo que o povo precisa, Moisés clama a Deus e Deus intervém e provém. E o líder espiritual, Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. Dele saíram os outros sacerdotes. Convém lembrar aqui, gente, que de Gênesis 50 até Êxodo 12, quando se institui a Páscoa, passaram-se 430 anos. Desses 430 anos, 400 foi de dura escravidão. Vimos, então, a semana passada, a última coisa que a gente viu foi o período de conquista, que entra em cena Josué. Vocês lembram, né? Lá em Deuteronômio, Deus anuncia para Moisés que ele vai morrer, não vai entrar na Terra Prometida, e pede que Moisés passe ali a unção para Josué, que seria o novo comandante do povo de Israel. Josué assume a liderança, atravessa o Jordão, aí derruba as muralhas de Jericó e entra em Canaã. Então nós temos 2 eventos, conquista da terra e a divisão da terra em 12 tribos, certo? Agora eu vou passar um pouquinho aqui para a apostila, para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse período de conquista. Olha aqui, gente, o período de conquista, né? Então, como eu falei, é o 4º período, aí entra em cena Josué, o livro de Josué. Tem 2 eventos, conquista da terra e a divisão da terra entre as 12 tribos. Alguns fatos relevantes aqui nesse período da conquista. Antes de Josué entrar com o povo de Israel, ali da Canaã, terra de Canaã, haviam muitos povos aí. Quais eram os povos que habitavam a terra? Então havia os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Você vê que aqui são 7. Mais à frente você vai ver que eles são 10, porque algumas vezes esses povos se dividiam. Esses povos habitavam lá e Deus tinha falado para Josué exterminar esses povos. Se não fizessem, né, esses povos se tornariam obstáculo e empecilho para o desenvolvimento do povo de Israel, principalmente na parte de religiosidade, porque esses povos eram todos idólatras. Então esses povos jamais formaram um império forte e integrado. Então eles possuíam numerosas cidades-estados, que controlavam tantos territórios quanto possível, com cidades bem fortificadas. Cada uma dessas cidades tinha um rei, então cada uma dessas cidades simbolizava mais ou menos um pequeno reino e tinha o seu rei. Esses povos, gente, eles andavam como nômades, como ciganos naquela região. Todos eles deveriam ser totalmente destruídos, mas não foi exatamente o que aconteceu, certo? Alguns deles ficaram e deram problemas mais tarde. Vamos ver as vitórias conquistadas aí. Muitas vitórias foram alcançadas com a destruição de vários povos. Então a ideia, a ordem de Deus era destruir todos. Israel não conseguiu, né? Não que não conseguiu, não obedeceu a Deus e não destruiu todos esses povos aí. Por quê? Por causa da desobediência. Então muitas dessas cidades-estados não foram destruídas por Josué, contrariando ao que Deus ordenara. No futuro veio dar problema para o povo de Israel. Vocês vão ver lá o problema lá mais à frente Ai, mas aqui exatamente os gibeonitas. Quais foram as estratégias de conquista?
Então, Deus ordenou Josué a começar a conquistar a terra pelo centro, a batalha central. Você vai ver esses povos do centro ali de Canaã sendo destruídos do capítulo 6 ao capítulo 9. Mas no capítulo 10, a batalha já no lado sul. E finalmente a batalha no lado norte, capítulo 11. Deus também institui a divisão e a distribuição das terras. Foram lançados sortes, né? Então, depois da conquista da terra, foi ela distribuída pelas 12 tribos de Israel, que vieram dos 12 filhos de Jacó. Você vai perceber que nessa distribuição não aparece nem a tribo de Levi, nem a tribo de José. Por quê? Primeiramente, a tribo de Levi, gente. A tribo de Levi, de onde saíram os levitas que iam trabalhar na parte espiritual. Que dos levitas saíam os sacerdotes e sumos sacerdotes. Eles não podiam ficar estáticos, parados num lugar só. Precisavam se espalhar por toda a terra. Então, por isso, eles não ganharam uma porção de terra. Entretanto, todas as outras tribos que foram sorteadas com terra deveriam dar uma porção de terra para os levitas, para que eles se estabelecessem em toda a extensão de Israel, atendendo espiritualmente as tribos. E a tribo de José? Se você vê o capítulo 49 de Gênesis, Jacó faz ali e concede as bênçãos espirituais para os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, sai de cena Levi, sai de cena José. Então, eram 12 tribos, ficaram 10, mas entra os dois filhos de José, Efraim e Manassés, e as tribos voltam a ser 12, certo? Bom, outra coisa importante. A linha demarcatória de Israel era o Rio Jordão. O povo de Israel deveria passar o Jordão e ocupar aquele lugar que Deus tinha prometido. Mas antes da morte de Moisés, ali no livro de Deuteronômio, antes de atravessar o Jordão, 2 tribos e meias pediram para Moisés o privilégio de ficar ali naquela terra, porque é uma terra boa para a criação de gado. Moisés concedeu isso. E agora, com Josué no comando, eles estavam próximos a atravessar o Jordão e conquistar a terra, vencer os povos. Essas 2 tribos e meias chegam para Josué e falam a Josué: Moisés prometeu da gente ficar aqui e nós queríamos. Josué fala assim para eles: não é justo que os seus irmãos atravessem o Jordão e guerreiem e vocês fiquem aqui. Aí eles falaram: tudo bem, nós deixamos nossas mulheres, nossas crianças e nosso gado, atravessamos com nossos irmãos, derrotamos o inimigo e depois voltamos. E Josué: tudo bem. Então, a partir daí, a divisão das tribos foi feito isso. 2 tribos e meia. Meia tribo de Manassés, a tribo de, se não me engano, Rubem, e eu vou passar para vocês depois no mapa, né? E Efraim. Essas 2 tribos e meias, certo? Então 10 tribos passaram o Jordão, ficaram lá na Cisjordânia, e 2 tribos e meias não atravessaram o Jordão, ficaram aqui na Transjordânia. Nesse período também, Deus institui cidades de refúgio. Foram 6 cidades de refúgio. O que eram as cidades de refúgio? Bom, segundo a lei, quando alguém matasse outro, um parente mais próximo podia vingar-se, matando a pessoa que tinha matado seu parente. Agora, o que acontecia quando essa morte fosse acidental ou ilegítima defesa? Bom, quando acontecia isso, a pessoa que tivesse matado outro em legítima defesa ou acidentalmente devia ir para uma dessas cidades de refúgio e ficar ali. Nessa cidade de refúgio, o vingador da família que perdeu o seu ente querido não podia fazer nada com essa pessoa que havia matado em caso de legítima defesa ou acidentalmente. Os sacerdotes cuidavam da proteção dele lá. Essa pessoa não podia de maneira nenhuma, em hipótese alguma, sair dessa cidade. Se saísse, o vingador da outra família poderia matá-lo. Mas enquanto ele estivesse ali, ele estaria seguro. Quando o sumo sacerdote dessa região, o sacerdote dessa região falecesse, essa pessoa então teria o seu crime caducado, poderia retornar para onde quisesse e não poderia mais ser perseguido. Então tá aqui, ó. Para essa cidade qualquer indivíduo poderia fugir para estar livre da vingança de sangue, no caso de ter se tornado um homicida involuntário. Então, gente, esse é o período
o quarto período chamado conquista. Vamos voltar para os nossos slides para ver agora o período de juízes. Nosso período de juízes. Vamos trabalhar um pouquinho esse período de juízes, certo? Bom, o período de juízes é o quarto período, né? Perdão, o quinto período. Esse período é considerado um período péssimo. Preste atenção nas letras, né? Período péssimo. P-E-S-S. Vamos trabalhar com essas letras. Nesse período de juízes, está acontecendo aqui duas histórias simultâneas. A história do livro de Juízes e a história do livro de Ruth. Tá? Noemi perde o marido, porque tem fome em Israel por causa da idolatria, do pecado, e ela vai para Moabe com as suas duas noras lá, e depois ela volta com Ruth. Então, enquanto está acontecendo os episódios no livro de Juízes, está acontecendo paralelo à história de Ruth. Esse período, gente, é um período chamado de período péssimo, porque ele é caracterizado por 7 ciclos de falhas. 7 ciclos de falhas. Por 7 vezes acontece isso. O que está acontecendo? Ó? O período de pecado, escravidão, súplica e salvação. Ó. P-E-S-S. P-E-S-S. Então, o povo peca. Se você ler Juízes 2, do 7 a 23, vai acontecer uma catástrofe. Tá? O texto fala que enquanto Josué era vivo, está tudo bem. Josué morre e levanta-se uma geração que não conhece o Senhor e nem os seus feitos. E aí, se você ler Juízes 17, 26 e o último capítulo de Juízes, o último versículo, você vai ver, é um período crítico. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Então entrou o pecado, entrou a idolatria, e por causa do pecado vinha a escravidão. Deus permitia que os povos inimigos que não haviam sido exterminados lá no período da conquista, se levantasse e escravizasse o povo de Israel. Quando o povo de Israel se via escravizado, suplicava, pedia perdão. E Deus enviava a salvação através de um juiz nesse período. E aí ficava tudo bem. Quando ficava tudo bem, o povo voltava a pecar de novo, esse ciclo se repetia. Você vai ver no livro de Juízes que 7 vezes se repete esse ciclo de pecado, escravidão, súplica e salvação. Vamos lá para a apostila, para nós trabalharmos mais um pouco esse período aqui de Juízes, certo? Na apostila nós temos aqui, ó, vamos lá. Então, livro de Juízes, acontecendo paralelamente aí a história de Juízes e Ruth. E esse período abrange aproximadamente os 350 anos da história de Israel em Canaã. Os primeiros, alguns até abrange aí a 400 anos, mas está em volta de 350 anos. Os primeiros períodos em que o povo entra na terra de Canaã. É o período do regime teocrático, em que o próprio Senhor era o rei universal de Israel. Não tinha rei lá, tá? Deus que reinava sobre eles. Alguns fatos relevantes aqui. Vamos primeiro entender o contexto histórico e político desse momento. Gente, os israelitas eram infiéis a Deus. E por causa disso, Deus os entrega na mão de seus opressores. Os midianitas, os amonitas, os cananeus, os filisteus, né? Vários povos escravizam Israel por causa da desobediência, por causa do pecado. Israel vive esses 350 anos num ciclo vicioso, como eu mostrei lá, né? Pecado, escravidão, súplica e salvação. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 17, 6, e o último versículo de Juízes, o versículo 25 do capítulo 21, fala isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Então, não havia nenhum rei, nenhum líder espiritual, porém os povos vizinhos tinham reis. E, portanto, esses povos influenciaram muito sobre Israel. Israel começou a pecar por causa da influência desses vizinhos. Deus levanta os juízes que foram uma espécie de guerreiros, heróis nacionais. Eles tiveram diversos problemas de ordem moral e espiritual, mas nem por isso Deus deixou de usá-los. Olha o ciclo de falha que eu falei para vocês, né? Logo no começo, ó. É um período
péssimo, né? Pecado, escravidão, súplica e salvação. 7 ciclos aí, durante esses 7 ciclos, Deus usa 13 juízes, tá? Nós vamos ver agora esses 7 ciclos que estão aqui. Ó, então, ciclos de falhas, nós vamos ver aqui, ó, o texto bíblico, a punição ou povo opressor e o juiz que Deus levanta. Então, no capítulo 3, do versículo 7 a 11, começa o primeiro ciclo de falha do povo de Israel. Deus levanta os mesopotâmios. A Mesopotâmia escraviza Israel durante 8 anos. Quando o povo se vê apertado, clama, pede misericórdia, pede perdão, Deus levanta o juiz Otiniel, e Otiniel os liberta da escravidão da Mesopotâmia. Assim que ficaram libertos, voltaram a pecar de novo, e Deus permite que os moabitas escravizem o povo de Israel por 18 anos. Esse é o segundo ciclo. Está registrado em Juízes, capítulo 3, versículos 12 a 31. Nesse período aqui, da escravidão dos moabitas, Deus usa 2 juízes, Eude e Sangar. Eles libertam o povo dos moabitas e aí fica tudo bem. Só que quando tudo fica bem, eles voltam a pecar de novo, né? E Deus aí, mais uma vez, levanta o povo para escravizá-los. Aí entra em cena o 4º ciclo vicioso, que está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Juízes. Os cananeus, o povo de Canaã, escraviza o povo de Israel durante 20 anos, gente. Aí. Nesse período, Deus levanta Débora e Baraque, que é a grande juíza Débora, lá no capítulo 5, e liberta o povo do jugo dos cananeus, de Canaã. Fica tudo bom, aí eles voltam a pecar. E no capítulo 6, do versículo 8 a 32, entra em cena o 4º ciclo de pecado. Deus agora permite que os midianitas escravizem Israel durante 7 anos. E eles pedem perdão, pedem misericórdia de Deus. Deus levanta Gideão. E lembra de Gideão? Com 300 homens, Gideão vai lá, derrota os midianitas e Israel fica salvo de novo. Aí Israel volta a pecar novamente. Aí entra em cena o 5º ciclo. Capítulo 8, versículo 33 ao capítulo 10, versículo 5 de Juízes. Acontece uma guerra civil lá em Israel. Deus levanta 2 juízes, Tola e Jair. E esses 2 juízes aí acabam dando paz ao povo de Israel. Aí eles voltam a pecar novamente. Entra em cena o 6º ciclo de pecado, registrado em Juízes capítulo 10, versículo 6 ao capítulo 12, versículo 15. Nesse período, os filisteus e os amonitas se unem e escravizam Israel durante 18 anos. E Deus, nesse período, levanta Jefité, que os liberta. E aí fica tudo bem de novo, aí vamos para o 7º ciclo, capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. O povo agora está escravizado pelos filisteus durante 40 anos. Nesse período aqui foi o maior período de escravidão. E Deus levanta Sansão para libertar o povo da escravidão dos filisteus nesse período aí, certo? Ok? Vamos para o outro período bíblico, o período do Reino Unido. Vamos lá para os nossos slides. Bom, no nosso período do Reino Unido, nosso 6º período. Tá aí, gente. Para a gente entender o Reino Unido, o que aconteceu? No finalzinho do livro de Juízes aparece, né, a figura de Samuel. Samuel funcionou com o ministério tríplice. Ele era sacerdote, profeta e ao mesmo tempo juiz. Ele foi uma pessoa que ligou o período de Juízes ao período do Reino Unido. No fim da vida de Samuel, Samuel já velho, né? O povo chega para ele e fala assim: Samuel, nós queremos um rei. Até aí tudo bem, gente, porque em Deuteronômio 17, Deus já tinha prometido lá para Moisés que o povo teria um rei. Só que seria o rei no tempo de Deus e na forma de Deus. Nesse período, o povo cheio de pecado, Deus ainda não tinha preparado um homem
para governar Israel. Esse homem a gente vai ver mais à frente que seria Davi. Mas o povo se precipitou e vai lá e fala: Samuel, nós queremos um rei. Além de se precipitar, o povo tinha motivação errada. Porque eles falam: nós queremos um rei porque queremos ser como as outras nações. Então, no tempo não era certo e motivação errada. Samuel fica triste, chega para Deus e fala: Deus, eles não querem mais a minha liderança, eles querem um rei. Deus fala: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a minha liderança. Mas vai e fala para eles como é que vai funcionar essa questão de um rei. Samuel vai, fala com eles, explica, e eles falam: nós queremos um rei assim mesmo. E aí Deus agora levanta Saul como o primeiro rei de Israel. E você vai ver que aí começa um novo período na história de Israel. Israel agora é um reino, porque tem um rei. Já tinha terra, já tinha as suas leis, faltava um líder, um rei. E agora Israel vive essa transição da monarquia, da teocracia para a monarquia, um monarca, um rei. Esse período, gente, durou 120 anos. Nesse período nós temos aí 4 personagens principais. Samuel, como eu falei, que foi juiz, sacerdote e profeta, que faz essa transição do 5º período de juízes para o 6º período do Reino Unido. Ele unge 2 reis, Saul e Davi. Tá? Então, Samuel não é rei, tá? Aí o primeiro rei, Saul, foi escolhido, né, pelo pedido do povo. Ele reina 40 anos. Depois entra em cena Davi, que esse aqui realmente era o rei segundo o coração de Deus. Reina mais 40 anos. E com a morte de Davi, Salomão entra em cena e reina mais 40 anos. Então, 40 com 40, 80 com mais 40, 120. Então, esse período de Reino Unido durou 120 anos, com 3 reis, cada um reinando durante 40 anos. Esse é chamado período da monarquia de Israel, certo? Antes de entrarmos no 7º período, vou trazer aqui para a apostila, para vocês verem aqui um pouquinho mais sobre esse Reino Unido. Bom, o Reino Unido, gente, o 6º período da história de Israel, nós encontramos essa história abrangida no 1º e 2º livro de Samuel, no 1º livro de Reis, no 1º livro das Crônicas e, paralelamente aí, acontece o livro de Salmos, que foi escrito por Davi, a maioria, né? Não todos, mas a maioria, e escrito por Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros abrange esse Reino Unido. 1º e 2º Samuel, 1º Reis, 1º Crônicas, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Como eu falei, temos 4 personagens principais. Samuel, que foi ao mesmo tempo sacerdote, profeta e o último juiz. Você encontra isso em 2º livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 18. E ele também foi o último dos juízes, conforme Atos 13, 20. Ele foi o fundador da monarquia, foi o elo entre a teocracia, o governo direto de Deus, e a monarquia, que era um governo sobre um rei, mas que esse rei deveria obedecer os conselhos, as orientações de Deus. E nós temos 3 reis. Eu coloquei uma frase de cada um para a gente entender. Saul, que era um rei sem coração. Davi, um rei segundo o coração de Deus. E Salomão, um rei com o coração dividido. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, você vai entender por que eu coloquei esse título para cada um deles. Esse período durou 120 anos, com 3 reis, cada um deles reinando durante 40 anos. Vamos ver os fatos relevantes nesse período aqui. Primeiro, as causas da queda do primeiro rei de Israel, Saul. Por que Saul caiu? Primeiro, porque foi um rei impaciente. Ele estava, em uma certa feita, deveria aguardar o sacerdote Samuel para vir oferecer sacrifício. Samuel se demora e ele, aí desesperado, impaciente, vai oferecer sacrifício, que era uma coisa que ele não poderia, hipótese alguma, fazer. Era uma função de sacerdote. Samuel chega lá e repreende ele. Isso está
em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8 a 14. Vocês estão percebendo que eu estou falando 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônica. Por quê? No Antigo Testamento são livros, embora seja crônicas, mas é o primeiro livro das crônicas. Nunca diga 1 Samuel, é 1 Samuel. Nunca diga 1 Reis e 1 Crônicas, é 1 Reis, 1 Crônicas. No Novo Testamento é o contrário. É primeira e segunda. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Entendeu? Bom, então, o primeiro episódio da causa da queda de Saul foi para ser segunda desobediência. Em 1 Samuel capítulo 15 conta essa história. Deus orienta Samuel para falar para Saul que ele deveria derrotar o povo inimigo e destruir tudo. O povo e os animais. E aí Samuel chega lá e fala: Saul, você obedeceu tudo que eu falei? Saul falou: sim, obedeci. Aí Samuel fala assim: o que é esse mugido de gado que eu estou ouvindo? Aí Saul sem graça: eu poupei o melhor gado para oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí Samuel chega assim: Saul, não faça isso. Deus está mais preocupado, Saul, em obediência e não sacrifício. Tá? Então foi isso que aconteceu, a desobediência de Saul. E a coisa já estava ruim, Samuel já deixa bem claro que Deus já está tirando o reino dele e daria outro. A coisa piorou e Saul vai lá e consulta uma médium. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 a 19. Bom, você vai ver que Saul, né, fica praticamente endemoniado, tenta de todas as formas com ciúmes matar Davi, quase mata seu filho Jonatas também, por defender Davi, e aí o reino dele já está chegando ao final. Deus já tinha escolhido Davi, que entra em cena agora o segundo rei de Israel, Davi. Enquanto Saul foi um rei sem coração, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi foi sujeito a um duro período de treinamento, gente, a fim de ser preparado para ser rei de Israel. Durante esse período ele foi perseguido ferozmente por Saul. E ele vê em todos os episódios a mão de Deus preservando a vida dele. Continuando, sob seu reinado, o reinado de Davi, Israel alcançou a maior extensão territorial. Davi destruiu povos inimigos que se levantaram contra Israel e foi ganhando cada vez mais território. Ele não pôde construir o templo para o Senhor. Ele queria construir, Deus fala assim: não, vai ser você é um homem que derramou muito sangue e isso eu vou deixar para o seu filho. Apesar de Davi não construir o templo, mas ele trabalhou no coração do povo para que o povo ofertasse, para que comprasse material ou materiais para a futura construção do templo. Você vai ver isso em 1 Crônicas 29. Davi teve sérios conflitos familiares. O pior deles foi Absalão, filho dele, que tentou usurpar o trono de Davi. Monta um exército para ir contra Davi. E pior do que isso foi o pecado de Davi com Betseba. Davi deita-se com Betseba, né? Que tinha um marido. Davi, depois sabe que ela está grávida, manda o marido, né, Urias, para frente de batalha para morrer. E ele comete 2 pecados, né? Adultério e homicídio. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Mas a despeito disso, foi um homem segundo o coração de Deus. Né? E finalmente, o reinado de Salomão. Salomão assume o reinado. Um homem sábio pede sabedoria para Deus. Deus lhe dá sabedoria e riqueza. Uma sabedoria como nunca foi visto. E durante o reinado dele, Israel alcançou a sua maior prosperidade. Povos, né, pagam tributos para ele. Né? Uma coisa fantástica o período de Israel sobre o reinado de Salomão. Davi entregou praticamente tudo para ele de mão beijada, sem nenhum povo opressor, sem nenhuma guerra. Né? Então, aí. Teve o maior alcance internacional. Alguns reis fizeram aliança com ele, como o rei de Tiro e de Sidom, Negrão, naquela permuta de mandar cedros do Líbano para a construção do templo.
rainha de Sabá vai lá visitar Salomão, fica encantada com a sabedoria dele. Você vai ver isso no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 20 a 28. Coube a Salomão construir o templo de Jerusalém, como o palácio real, né? Mas principalmente o templo de Jerusalém, uma coisa suntuosa. Só que o que aconteceu? Salomão era muito sábio, por isso que eu disse que ele era um homem de coração dividido, dividido entre Deus e as mulheres. Ele permitiu a entrada do paganismo no reino, por causa de seu casamento com mulheres pagãs. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 11, do 1 ao 3. Salomão faz aliança com alguns reis, e por conta disso o rei dá a sua filha em casamento, e essas mulheres acabam inclinando o coração de Absalão para o paganismo, para a idolatria. Você vai ver que ele chegou a ter 700 mulheres, daí 300 concubinas, aí ao contrário, né? 1000 esposas, né? E isso foi a causa da queda dele, né? Está lá em 1 Reis 11:33, contrariando o que Deus tinha ordenado em Deuteronômio 17:17. Teve muitas mulheres e permitiu, né, casamento misto, que esses casamentos, essas mulheres lhe pervertessem o coração, certo? Esse aí foi o 6º período da história de Israel. Vamos para o 7º período. Nosso 7º período é chamado de reino dividido. Vamos entender, né, o porquê disso, o porquê do reino dividido. Bom, o que acontece, gente? Quando Salomão falece, o seu filho seria o próximo rei, seu sucessor, Roboão. Roboão assume o reinado e o povo de Israel estava cansado, sobrecarregado, e os líderes das 12 tribos chamam Roboão para uma conversa. Chegam para ele e falam assim: Roboão, teu pai pegou pesado com a gente, cobrou muito imposto aí para a construção do templo e o povo está sobrecarregado. Tira esse peso de nós, pega leve. Aí Roboão disse para eles assim: dê-me 3 dias para eu pensar. E aí foi dado 3 dias. Roboão, durante esses 3 dias, procura os idosos, os sábios, conselheiros de Salomão, e esses dizem para Roboão: o povo está certo, né? Então ouve a voz do povo, que isso é a voz de Deus. Só que Roboão não deu voz aos conselhos desses sábios e vai consultar os jovens que foram criados com eles. E o jovem disse: olha, Roboão, esse povo, você não deve atender. Diga para eles que seu pai foi pesado, você vai ser mais pesado ainda. E Roboão resolve atender o conselho do jovem. Quando os líderes das tribos procuram Roboão, ele fala assim: se meu pai foi pesado com vocês, eu serei mais pesado ainda. E aí os líderes falam assim: então o que temos nós com a casa de Davi? Aí se rebelam, 10 tribos não querem mais Roboão como seu rei, e vai buscar Jeroboão, que estava lá no Egito fugido, porque tinha aprontado algo no reinado de Salomão, e colocam Jeroboão como seu rei. Porém, 2 tribos foram fiéis a Roboão, e aí por conta disso Israel se divide de um reino unido para 2 reinos. Agora passa a ser reino dividido. Dividido da seguinte forma: Reino do Norte e Reino do Sul. Como é que ficou composto esses 2 reinos, essa divisão? O Reino do Norte ficou chamado de Israel, o Reino do Sul de Judá. O Reino do Norte teve 10 tribos e o Reino do Sul só 2 tribos. Foi Judá e Benjamim. O Reino do Norte, durante esse período aqui de reino dividido, de mais ou menos 200 anos, teve 19 reis durante esse período. E o Reino do Sul, Judá, 20 reis. Mas olha, a capital de Israel do Reino do Norte, Samaria. A capital de Israel do Reino do Sul, Jerusalém, onde ficava o templo. O Reino do Norte teve várias dinastias, ou seja, não foi o reino sucedido de pai para filho, para neto, para bisneto, não, né? Teve várias dinastias.
Já no Reino do Sul, Judá, só teve uma dinastia. Todos os reis foram descendentes de Davi. O Reino do Norte, Israel, que teve 19 reis, todos esses 19 foram reis maus. Já o Reino do Sul, Judá, que teve 20 reis, desses 28 foram totalmente bons. No Reino do Norte, tivemos aí o ministério profético de Eliseu, de Elias, que bateu de frente com Acabe e com a sua esposa Má, Jezabel, seu sucessor também Eliseu e o ministério profético de Amós e Oséias. Já no Reino do Sul, tivemos como profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, Joel, Miqueias e Sofonias, certo? Então esses são aí os reis e a composição do reino dividido. Vamos lá para a nossa apostila, para a gente entender um pouco melhor como foi essa questão aí do Reino Unido, do Reino Dividido. Bom, então vamos lá. Reino Dividido, 7º período, né? Nós tivemos aqui, nesse reino, essa história é contada e acontece simultaneamente esses livros bíblicos. 1º e 2º Reis, 2º Crônicas, Jonas, Obadias, Amós, Oséias, Miqueias, Joel, Isaías, Jeremias, Naum, Sofonias e Abacuque. O Reino do Norte, como eu falei, capital nome Israel, capital Samaria, população 10 tribos, teve 19 reis e várias dinastias. De Jeroboão, gerou 2 reis. Primeiro Reis 12 a 15, depois veio o rei Baasa, que gerou 3 reis. Primeiro Reis 15 e 16. O rei Onri, dele veio 4 reis. Primeiro Reis 16 a 22. Depois o rei Jeú, que só foi ele, da dinastia dele. Segundo Reis 10 a 15. E os últimos reis estão registrados lá no capítulo 15 ao capítulo 25 do 2º livro de Reis. Certo? Alguns fatos importantes a destacar. O Reino do Norte, a princípio, era a nação mais rica e próspera. Só que aconteceu, Jeroboão, foi o primeiro rei, pensou assim, o povo que está comigo vai adorar nas festas cerimoniais, da Páscoa, né? Vai adorar lá em Jerusalém, em Judá, vai ficar por lá. Por conta disso, o que ele fez? Construiu 2 altares e colocou 2 bezerros de ouro, em Datã e Betel. Com isso entrou idolatria no Reino do Norte. E todos os reis foram idólatras. Um reino horrível. Foi uma sequência de conspiração e assassinatos, né? Filhos matando os pais, né? E assim por diante. Os piores reis, todos foram maus, mas os piores, Acabe e Onri. Nesse período teve o ministério profético de Elias, Eliseu, Amós e Oséias. O Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, população apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, conforme 2º Reis, capítulo 12 ao 24, 2º Crônicas, capítulo 10, 1